Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da área da saúde. Eu sou o Marcos Coelho e nesta edição do Dose de Saúde vamos falar sobre fake news versus o novo coronavírus. De que forma o compartilhamento de notícias falsas nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, tem interferido nas ações de prevenção à Covid-19. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH, há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Notícia falsa, boato, disse-me-disse, mito, fofoca ou lorota. São muitos nomes, mas que no final significam a mesma coisa, fake news. Elas ganharam fama no mundo político, mas também chegaram nas questões ligadas à saúde. Aliás, nas redes sociais, há muito tempo a gente vê notícias falsas sobre medicamentos milagrosos que prometem curar todo tipo de doença. Em tempos de novo coronavírus, como não deixar se envolver pelas notícias falsas no nosso dia a dia? Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Para participar do podcast Dose de Saúde, convidamos a médica infectologista do Grupo Santa Casa BH, a doutora Cláudia Murta. Doutora, tudo bem? Tudo bem, prazer falar com vocês de novo. Também conversa conosco o médico nefrologista, doutor Gerson Marques. Tudo jóia, doutor Gerson? Tudo bem, Marcos? Prazer estar com vocês novamente. A nossa outra convidada é a enfermeira Neila Félix, cada vez mais famosa, trabalha no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Grupo Santa Casa BH. Olá, Neila. Olá, Marcos. Obrigada pelo convite. Okay. Dose de Saúde. Quem nunca recebeu uma fake news? Do início da pandemia até agora, tivemos muitas notícias falsas sobre a contaminação e a prevenção da Covid-19. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos desmascarar algumas fake news com a ajuda dos nossos convidados. Vocês podem me ajudar, gente? Sim. Neila, beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne do coronavírus? Claro que não, Marcos. Beber muita água, né, ajuda a ficar saudável. Agora, prevenir contra o coronavírus, não. Aliás, essa eu ouvi recentemente, viu, Neila? Peguei um Uber um dia desse aí, o motorista cismou que o vírus ficava preso na garganta, que você tinha 4 horas para gargarejar para tirar o vírus. Eu achei um absurdo aquilo, não tem condição. Se isso fosse resolução, deixa eu te contar, não ia ter pandemia não, viu? A gente ia resolver fácil, porque ia resolver com água, vinagre e sal. Não, infelizmente não ajuda. Que tal uma dose de saúde? Dr. Gerson, cloroquina e hidroxicloroquina passaram a ser usadas no Brasil para erradicar a Covid-19? Isso também é fake news, Marcos. Não existe nenhuma evidência científica robusta hoje, nem no Brasil, nem em qualquer outro país do mundo, que justifique o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina para um tratamento efetivo contra a infecção do Covid-19. Então isso é fake news. É um medicamento que pode agravar o estado de saúde da pessoa? Tem algum risco? Eu sei que existem situações que a família, se for o caso de usar esse medicamento, a família tem até que autorizar, né? Na verdade, é um medicamento já comercializado no mundo inteiro há muitos anos, há mais de décadas. Ele é muito usado para pacientes com lúpus e artrite reumatoide. Se usado com prescrição médica, ele sim é um medicamento seguro. Agora, se usado de forma sem consciência ou sem aval do seu médico, ele pode trazer graves problemas, inclusive com problemas cardíacos que podem ser fatais. Doutora Cláudia. A cloroquina e a hidroxicloroquina já foram estudadas muitas vezes na tentativa de se tentar bloquear infecção viral, inclusive para outros vírus antes desse novo coronavírus. O que se sabe é que no laboratório ela tem alguma ação sobre os vírus, ou seja, in vitro, mas in vivo, ou seja, usar na pessoa para tratar a infecção pelo novo coronavírus, nós ainda não temos, como o Dr. Gerson falou, nenhuma evidência científica robusta. Pelo contrário, vários países na Europa já pararam de usar a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus porque os pacientes estavam desenvolvendo efeitos colaterais muito graves, principalmente arritmia cardíaca e cegueira. Então, são drogas que têm que ser usadas sempre com muito critério. O próprio Dr. Gerson falou ali, acho que esse é um dos grandes problemas da fake news, né? Essas informações podem trazer um
um grande prejuízo à saúde da pessoa, né, que embarca nessas notícias, né? Ainda mais quando a gente pensa que é uma medicação potencialmente tóxica. Então, quando a gente está doente, a gente não deve ficar se automedicando. Claro que você pode tomar um remédio para febre, né? Os seus remédios habituais que o seu médico prescreveu, você deve continuar tomando, mas não usar para situação nenhuma, isso não é só para o novo coronavírus, não usar remédio que foi bom para o meu vizinho, que foi bom para o meu tio, foi bom para eles, mas será que está bem indicado? Então, cuidado com a automedicação para todas as situações. Doutora Cláudia, uma outra notícia apontada como fake news é a questão da semelhança na forma de contágio entre HIV e novo coronavírus. Existe isso? Alguma possibilidade? É uma fake news descarada? Então essa é descarada, né? O contágio pelo HIV, ele é feito através do sangue ou secreções sexuais contaminadas pelo vírus. Fora isso, a gente não vai contrair HIV. E a transmissão do novo coronavírus é via respiratória. É tosse, espirro, que eu vou pegar a gotícula que tem o vírus, ou se eu contaminar minha mão com essa secreção e levar a mão ao rosto. Então a forma de contágio ela é bem diferente. Bom, até agora nós falamos apenas alguns exemplos de fake news. E como tem fake news, né, gente? Essas notícias falsas foram tiradas do site Saúde Sem Fake News do Ministério da Saúde, que diariamente esclarece dúvidas à população. Outra fonte confiável de informações, muito importante, que você deve favoritar no seu navegador, é o site da Santa Casa BH. www.santacasabh.org.br/coronavírus. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Essa brincadeirinha aqui no começo com as fake news e os nossos convidados é só para ilustrar a densidade das notícias falsas sobre a Covid-19 que circulam na internet. De todas as fake news que vocês viram, teve alguma que chegou a impactar o trabalho de vocês diretamente ou de algum colega aqui no Grupo Santa Casa BH, Neila? Tiveram várias. Eu acho que uma das que a gente mais ouviu é do quanto mais melhor. A gente chegou profissional usando máscara, 3 ou 4 máscaras, porque ele acreditava que quanto mais melhor seria a proteção. E a gente sabe que o risco de autocontaminação é muito maior. Então tiveram inúmeros questionamentos, a gente precisou ilustrar, acompanhar, para a pessoa realmente entender que era uma fake news. E aí com a nossa presença e com todas as nossas evidências, a gente conseguiu resolver esse problema. E você, doutora Cláudia? A gente sabe que há algum tempo, né, desde a chegada do Google aí, né, que é uma ferramenta maravilhosa, mas o Google também trouxe muito prejuízo nesse sentido, né? Muita gente se autodiagnosticando. Como é que tudo isso afeta o trabalho de vocês e algum exemplo que você pode dar? O problema do Dr. Google é que o Dr. Google aceita todas as informações que são colocadas ali, né? E quando a gente fala de questões médicas, a gente tem que pensar muito na individualidade de cada um. Então, cada pessoa é um ser único e não existe uma informação que vá se aplicar para todo mundo, né? Então, a gente vê também as pessoas querendo tomar uma dose muito alta de vitamina D, achando que com isso vai aumentar o sistema imunológico e não vai pegar coronavírus, né? Isso não tem nenhuma evidência científica. A gente vê pessoas que acham que mudando a dieta vão se proteger também porque tal ou tal alimento vai evitar de pegar o coronavírus. Também não é verdade. A grande verdade é que a alimentação saudável é muito boa, sim, para o nosso organismo, não só do ponto de vista do sistema imunológico, mas do nosso organismo como um todo. Mas muita gente chega aqui, né, querendo saber qual a dose de vitamina D que toma, né, chega lá no controle de infecção perguntando se pode tomar tal ou tal vitamina para se proteger, porque já que está no hospital, acha que está correndo maior risco e acaba esquecendo das coisas básicas que a gente precisa fazer. É alimentação saudável, higienização das mãos, exercício físico, agora que está um pouco difícil, né, porque as academias e as praças estão fechadas, mas nem que seja dançar um pouquinho dentro de casa, correr atrás do cachorro, né, isso tudo é válido para a gente ajudar. A doutora Cláudia falando aí do Dr. Google, né? Eu nunca vi. Você junta 3, 4 sintomas e joga no Google. Quase sempre é câncer, eu nunca vi. É câncer. Aquilo ali, traz um problema muito maior para você, às vezes do ponto de vista emocional, psicológico, né? Às vezes é um problema mais simples, né, Dr. Gerson? E você, alguma situação que você pode comentar de exemplo que você tenha presenciado?
Sim, basicamente o que você falou aí agora, eu já tive vários pacientes, inclusive no ambiente de consultório, que me ligaram pedindo uma consulta de extrema urgência, achando que estavam ali correndo grave risco de vida, porque digitaram alguns sintomas no Google e acharam que estavam com câncer terminal, uma doença raríssima. Teve um que achou que estava com uma doença que só existe na beira do rio Nilo, no Egito. Então, assim... Então isso tudo impacta diretamente na vida das pessoas, porque assim, eu vejo claramente que a pessoa entra em desespero, né? Ela lê algo assim e fica desesperada. Na beira do rio Nilo é quase bíblico, né? Você estava no Nilo esse dia? Onde que é o Nilo, doutor? Me conta aí. Pra saber se eu passei por lá. São quase que as pragas do Egito, né? Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. O que vocês ouviram de mais absurdo relacionado ao coronavírus ou outra doença? Algum outro exemplo que vocês podem dar? Eu queria que o Dr. Gerson comentasse um pouquinho sobre rim e carambola. Se ninguém pode comer carambola, porque carambola faz mal pro rim. Pois bem, doutora Cláudia, na verdade não. Carambola é uma fruta saudável. Se você não tem doença renal, ou seja, se seu rim funciona muito bem, você está liberada para comer carambola, o tanto que você quiser. Agora, se você tem doença renal, principalmente se a doença renal é doença renal grave, ao ponto de você precisar de fazer diálise, aí não. Aí está contraindicado o uso de carambola, pois ela possui uma neurotoxina, que quando a pessoa não tem um rim funcionante, ele não consegue filtrar essa neurotoxina e ela se acumula e pode causar, inclusive, sintomas neurológicos, pode levar ao coma, confusão mental, por aí vai. Então, só resumindo, se a pessoa tem um rim que funciona muito bem, ela pode comer carambola sim. Nele, você, alguma fake news absurda que você recorda? A fake news mais absurda que eu ouvi nessa pandemia é que coronavírus é mentira. Que isso é política, tá chegando o ano de eleição, que não existe isso em lugar nenhum do país e nem fora do Brasil. E aí as pessoas acham que realmente tem que seguir a vida normalmente, que é mídia, que não existe nada disso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos, né, visitar algum doente ou ter notícia de algum doente, porque tem pessoas doentes. Não, mas esse vírus também, ele está sendo implantado. Então você não pode ir nos serviços de saúde, você não pode conversar porque é implantado. Eu falei, entendi. Então as pessoas estão começando até a discutir a possibilidade de uma pandemia, se real ou não. Uma outra coisa que circulou muito é que as mercadorias da China estão vindo contaminadas de propósito para contaminar o resto do mundo. Então, que tudo que chega aqui no Brasil vindo da China, que a gente não pode pegar, não pode usar, porque está contaminado com o vírus, né? Essa também não dá para acreditar. Primeiro, pensar que alguém está contaminando as mercadorias todas da China para vir de lá para cá. E segundo, que o vírus não vai resistir a essa viagem, né? O vírus, para ficar vivo, ele precisa de uma célula, ele precisa de temperatura adequada, de umidade, e ele sobrevive algumas horas ou poucos dias, dependendo da superfície em que ele estiver. Então, realmente, se vier alguma coisa contaminada com o vírus, nessa viagem da China para cá, até desembarcar, ser transportado para o galpão, depois ir para a loja, você comprar, aí realmente o vírus já morreu. Então, isso também é fake. Nós vivemos tempos bem complicados, né? Questões políticas, tudo é político hoje em dia, né? As pessoas não querem mais saber dos fatos. Com relação ao que vocês chegaram a ouvir, que é fake news, mas que por algum motivo foi muito bem elaborada e pode ter um poder de convencimento maior, vocês chegaram a ver alguma fake news dessa forma? Poderia ser ali uma mistura de informações verídicas com falácias, e aí tudo isso acaba impulsionando ainda mais o potencial dessa fake news? Sim, recentemente, quando o Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a gripe no país inteiro, teve muita gente que acreditava que essa vacina contra a gripe é uma vacina que poderia prevenir contra a infecção do coronavírus, mas também é outra fake news, isso é mentira. Eu mesmo recebi várias coisas pelo WhatsApp de pessoas falando que poderia vacinar contra a gripe e ficaria protegido também contra o coronavírus. Não é verdade, a vacina contra a gripe não tem nada a ver com o vírus do coronavírus, são vírus completamente diferentes, e a vacina da gripe não protege contra o coronavírus, ela protege contra os vírus da gripe, e é importante sim vacinar para se proteger nesse momento, até para não causar confusão ou não aumentar infecções gripais nesse momento que o coronavírus está aí, né, nessa pandemia. Sobre vacina, acho que a doutora Cláudia até pode
comentar um pouco, doutora, que às vezes existe um movimento cultural em alguns países, algumas pessoas que não acreditam em vacina, que acham que vacina não é uma coisa boa, e isso acaba, de certa forma, também propagando fake news, né? Com certeza. Infelizmente, na área de vacina, a gente tem muito problema com fake news, né? As pessoas começam a disseminar e acham que vacina faz mal. Tem uns estudos que mostram que vacina, depois da água tratada, é o que mais salva vidas no mundo. Então, são milhões de vidas que anualmente são salvas por vacina. Todo mundo já deve ter escutado falar que vacina causa autismo. Vacina não causa autismo. Isso foi veiculado durante muito tempo e agora há pouco tempo saíram 2 estudos bastante robustos que acompanharam crianças que tomaram as vacinas e crianças que não tomaram vacina, e a incidência de autismo não foi maior no grupo que vacinou. Pelo contrário, a incidência foi até menor no grupo vacinado do que no grupo não vacinado. São 2 estudos europeus muito bem desenhados. Então a gente não tem que ter medo para ficar tomando vacina. As vacinas são consideradas as drogas, quer dizer, os medicamentos mais seguros que existem hoje em dia. A tecnologia para fazer vacina é muito elaborada. E é claro, a gente vai tomar vacina, vai ter uma dorzinha ali no lugar, pode inchar um pouco, pode ficar vermelho, mas a grande maioria das vezes não acontece nada ou acontecem só esses eventos locais mesmo. Então, vacina é muito importante, sim, para todas as faixas etárias. Não adianta a gente achar que tomou vacina lá quando era criança e acabou. Não. Tem vacina indicada para quem é adolescente, para quem é adulto, para quem é idoso, quem tem algumas doenças crônicas, como problema de coração, problema de rim, problema de pulmão, quem já fez transplante, quem tem baixa de imunidade, também deve tomar algumas vacinas específicas. Então, procurem um médico, procurem um posto de saúde ou procurem uma clínica de vacinação para que vocês atualizem o cartão de vacina. Por enquanto, a gente não tem vacina de coronavírus, né? A gente espera que consiga desenvolver, e já tem várias vacinas aí em estudo, mas a gente não pode se proteger contra o coronavírus com vacina, mas a gente pode se proteger contra outras doenças muito graves. Aí, se tratando de vacina, é até um retrocesso, né, doutora? Porque a gente sabe que lá, muitos anos atrás, quando as vacinas foram inventadas, o povo tinha muito receio de tomar vacina, né? Tem isso, né? Historicamente, isso é um fato, né? Isso é um fato histórico que realmente vem melhorando muito, as pessoas estão mais conscientes, mas ainda existem algumas correntes chamadas de antivacina. Se não me engano, foi ano passado, faleceu uma pessoa nos Estados Unidos, muito conhecida, que era organizadora de um grupo antivacina e ela, infelizmente, faleceu de influenza, de gripe, que talvez pudesse ter sido evitado se ela tivesse tomado a vacina de influenza, né? Então isso é muito sério. Hoje eu recebi até no meu WhatsApp uma foto de uma criança, né, dos idos aí de vários anos atrás, com varíola. Varíola está extinta, né? E varíola foi extinta graças à vacina. E era uma doença que tinha uma mortalidade muito alta. E, infelizmente, hoje em dia a gente vê reaparecimento de várias doenças que a gente já tinha anos que não via, como o próprio sarampo, né? Que, infelizmente, estão voltando por causa de baixa taxa de imunização da população. Então, é preciso, sim, que a gente acredite e confie na segurança e na indicação das vacinas. Neila. Eu só queria fazer um comentário sobre a campanha de vacinação para corroborar. Eu acho que todos os anos o Ministério tem muita dificuldade em ter adesão. Com essa fake news, né, que o Gerson falou, eu acho que esse ano a adesão foi maior porque as pessoas acharam que iam se proteger, então até quem não estava, porque o grupo foi dividido, né, tiveram grupos e por data. Então teve briga de pessoas querendo se vacinar antes ou que não estariam no grupo inicial antes de abril, achando que isso seria uma resolução. Dose de saúde. Apresentação Marcos Coelho. Em relação às medidas adotadas pelas autoridades de saúde, como o isolamento domiciliar, vocês sentiram que as fake news atrapalharam as ações a ponto de confundir a população? Eu acho que a fake news em relação ao isolamento domiciliar é porque as pessoas pensam assim, se eu estou no meu domicílio, quem vier, né, e vir para minha casa é isolamento domiciliar. Então o que as pessoas entendem? O que a gente vê no final de semana em stories? Casas com 20, 30 pessoas
famílias que não convivem no dia a dia porque acham que como tá dentro da sua casa e é da família não é um problema. Então a gente tem que ter muito cuidado com fake news, né? As pessoas em que a gente tem contato que não são íntimos, né? Meu pai, minha avó, que eu vejo uma vez por semana, não são pessoas que eu vou ficar dentro de casa. Eu tenho que ficar em isolamento domiciliar com quem eu moro. Nada disso muda. Então a fake news de estar dentro de casa é uma proteção? Não. Realmente não existe, não tem como. A exposição a informações falsas contribui muito para reduzir a adesão dos pacientes aos tratamentos recomendados, né? Infelizmente, sim. Às vezes as pessoas confiam mais no que está sendo disseminado pelas redes sociais do que as informações que são dadas pelos seus médicos. Teve uma notícia há pouco tempo que falava que talvez um determinado remédio de pressão podia complicar a evolução da infecção pelo novo coronavírus. E aí tinha muita gente que tomava esse remédio para pressão alta que simplesmente parou de tomar o remédio porque ouviu falar que prejudicava. Então, antes de parar de tomar qualquer remédio, consulte seu médico para ver se realmente isso tem embasamento científico. Porque vamos pensar, olha só, você toma um remédio de pressão alta. Aí alguém fala que esse remédio é ruim para quem pegar coronavírus. Aí você para de tomar o seu remédio de pressão alta. Aí a sua pressão descontrola, o seu coração pode começar a ter algum sintoma, você pode ter um pico de pressão alta, uma crise hipertensiva, isso pode ter que levar você para um pronto-socorro, ou se a sua pressão sobe muito e você não procura o médico logo, você pode até ter uma complicação maior, como um infarto, um derrame, que é o AVC. Então, cuidado, não parem de tomar remédio só porque escutaram falar que pode fazer mal. Procure a orientação do médico para ir ver se realmente tem alguma indicação de mudar de medicação. Mas parar sem orientação médica de forma nenhuma. Doutor Gerson, você que trabalha ali no ambulatório de nefrologia, que lida diariamente com pacientes aí com doenças crônicas, né? Vocês tiveram que fazer um trabalho de informação para esclarecer como é que foi feito isso? A gente ainda está fazendo esse trabalho, ele é contínuo, como o serviço é grande e os pacientes, como você falou, são pacientes com doença crônica e nos visitam a cada 2 dias, né? Os pacientes eles vão 3 vezes por semana fazer diálise no nosso serviço. Então eles acabam, por ter a facilidade de encontrar com o médico 3 vezes por semana, eles acabam tirando bastante dúvida. Isso é bom. É bom porque a gente acaba tirando dúvida deles e eles passam aquilo para os familiares, sabe? O que a gente fez para poder otimizar essa questão da orientação e mesmo a orientação dos pacientes e seus familiares foi muito relacionado ao distanciamento social. Eles não têm como ficar, né, em casa isolados, porque eles têm que vir dialisar, não tem jeito, né, é impossível, mas os seus familiares que podem sim ficar em casa isolados, estão separados e eles vêm para o serviço fazer a diálise e voltam para casa respeitando aquele distanciamento social. Então isso foi importante para poder orientar bem os pacientes e seus familiares em relação a essas questões e na prevenção contra o coronavírus. Dose de saúde. Neila, por que é tão difícil às vezes convencer uma pessoa de que aquilo é uma fake news? Talvez pelo fato de que veio de um familiar ou de um amigo, de uma pessoa conhecida, isso acaba dando força a essa falsa notícia? Eu acredito que sim, Marcos. Eu acho que a população tem tido muito tempo em casa para mídia, né? Para ficar pesquisando essas notícias. E aí o acesso à informação oficial ela é um pouco banalizada. E eu sempre falo que a verdade só se torna verdade quando ela tem nome e tem rosto. Então, infelizmente, grande parte dessas pessoas não assistiram ou não vivenciaram a doença de alguém, né? De algum ente querido. Então é um pouco mais complicado das pessoas entenderem, enxergarem quando não tem esse contato tão próximo. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Na avaliação de vocês, talvez até a Neila, a doutora Cláudia, que estão famosas aí, dando entrevista o tempo todo, qual que é o papel da imprensa no combate à fake news? Acho que a imprensa tem um papel fundamental, né, de realmente disseminar apenas aquilo que é informação verdadeira, aquilo que é informação útil e combater essas fake news. Eu já participei, inclusive, né, de entrevista que era para desmistificar na televisão fake news. Então, a imprensa tem um papel fundamental, a imprensa profissional tem que trabalhar, sim, sempre buscando a verdade, sempre orientando as pessoas,
Nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade, né? Um momento muito difícil no mundo todo. Esse vírus virou a vida da gente meio que de cabeça para baixo. E na hora que começa a chegar tanta informação falsa, já tem tanta informação nova, né? E dentro disso que é novo, o que é falso, o que é verdadeiro. Então, até que a gente saiba o que realmente vale a pena disseminar ou não, a gente tem que disseminar só aquilo que tem comprovação, e essas fake news a gente joga fora e evita muito estresse de outras pessoas que receberiam. Então, o papel da imprensa e o papel nosso de profissional de saúde, ele é, sim, fundamental para a gente só disseminar aquilo que é bom, aquilo que é verdade. Neila, num bate-papo com um repórter, por exemplo, antes que antecede a entrevista, é muito comum passar tudo a limpo, né? Deixar bem claro, até para aqueles profissionais também não passar uma informação incorreta, né? Sim, Marcos, antes de toda entrevista a gente sempre conversa, e o que a gente sempre pede é porque é novo, né? O vírus é novo, a situação é nova, então muitas atualizações saem de um dia para o outro, e o que disse ontem pode ser que não seja dito hoje. Então a gente sempre pede para a imprensa colocar as datas e os horários, porque a população que está do outro lado, porventura, não consegue entender essa mudança. Então o papel da imprensa nesse momento é de suma importância. Eles precisam, quem está do outro lado, precisa entender o porquê que mudou, quando mudou, porque para nós profissionais é uma demanda importante, e para repassar isso tem que ser muito claro. Eu sempre me recordo da faculdade de jornalismo, tive um professor lá de jornalismo científico e falava dessa questão, da dificuldade que nós, profissionais de imprensa, temos quando vamos conversar com um cientista, com um pesquisador, com um médico, porque a gente não domina absolutamente nada, né, daquelas informações. Então é importante apurar, né, doutor Gerson? Saber direitinho, perguntar 10 vezes se for preciso, porque o nosso papel, na verdade, é traduzir aquela informação técnica para as pessoas que estão em casa, que são leigas como a gente também. Isso, e hoje ficou um pouco mais fácil, porque a informação está muito fácil de ser encontrada, né? Da mesma forma que o Google, você encontra informações ruins, informações que não são verdadeiras, ou que podem até prejudicar a vida das pessoas, a saúde das pessoas, também tem informações lá que são muito boas. Então a ideia é buscar fontes confiáveis. Então, se eu quero uma informação sobre uma doença específica, eu vou no site do Ministério da Saúde, vou no site de uma sociedade daquela especialidade, por exemplo, no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem uma área para o público leigo, né, para o público específico, que você consegue encontrar uma série de informações sobre doenças, e lá é a informação verdadeira, informação que você pode confiar. Então, hoje ficou um pouco mais fácil, porque a internet está aí na mão de todo mundo, né? Então facilita bastante essa informação. A gente, sinceramente, não dá nem para entender por que as pessoas criam fake news, né? Não tem qual que é o objetivo da pessoa propagar uma informação falsa. Inclusive, até informações que quem dera fossem verdade, né? Eu já vi até, gente, coisas sobre cura do câncer. Eu vi isso é uma notícia que eu vejo com muita frequência nas redes sociais, que infelizmente é mentira, de um médico brasileiro que teria descoberto a cura para o Alzheimer. Qual que é o objetivo dessas pessoas? O que vocês acham? Eu acho triste disseminar informação assim sem base científica, porque isso gera uma ansiedade nas outras pessoas e às vezes uma esperança que é irreal. Então a gente tem que pensar muito quando devemos replicar uma notícia, replicar uma informação. É claro que tem milhões de pessoas no mundo querendo a cura do Alzheimer, a cura do câncer, a vacina do novo coronavírus, quer dizer, várias coisas a gente precisa, mas tenho certeza de que na hora que aparecerem, essas notícias têm que ser dadas de forma científica e de forma bem pautada no jornalismo bem feito e na ciência bem feita. Então não é simplesmente achar que no interior de tal lugar descobriram isso, que agora é a cura do câncer. Tomara que seja, mas antes de divulgar, vamos fazer estudo, vamos avaliar para não gerar ansiedade e uma falsa esperança nas outras pessoas. Isso gera sofrimento. A pessoa já sofre com a doença e vai sofrer mais ainda com uma notícia que é uma notícia falsa. Quando uma hipótese é levantada na ciência, até aquilo se tornar um medicamento comprovadamente eficaz, são anos, né, gente? Órgãos responsáveis que têm que autorizar aquele estudo, primeiro com animais, depois com seres humanos. Então, leva muito tempo para aquilo se tornar uma verdade, né?
São muitos anos de pesquisa, desde uma molécula que é criada no laboratório até ela chegar à prática clínica. E para que a gente tenha um remédio na prateleira da farmácia, foram estudadas pelo menos 5.000 moléculas, às vezes 10.000. Então, se a gente pensar que uma em cada 5.000 ou 10.000 projetos de remédios é que chegam na prateleira, então é muito difícil a gente conseguir levar para a população um tratamento, seja ele um remédio ou uma vacina. Então tudo exige muito estudo, tudo é lento, é caro, infelizmente, mas são os trâmites normais para a gente conseguir estudar e chegar com a medicação. E já aconteceu algumas vezes, até de remédio que passou por todas as fases de estudo de laboratório, as fases fase 1, fase 2, fase 3 de pesquisa, e o remédio é lançado, começa a ser vendido, e quando ele é usado em larga escala, aí se vê que ele está causando um efeito colateral importante. Isso aconteceu, por exemplo, com um antibiótico que era Trovafloxacino, que já estava aprovado, já era vendido, o Dr. Gerson nem era médico ainda, era novinho, e ele foi visto que ele dava insuficiência hepática, e infelizmente foi retirado, né, de circulação depois de ter passado por todas as fases de pesquisa. Então cuidado com o remédio, cuidado com essas notícias, porque infelizmente a coisa não aparece assim de uma hora para outra de forma milagrosa. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH, há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Vocês que são profissionais de saúde, que estão acompanhando essa evolução da pandemia, como aconselhar amigos, familiares, pacientes que recebem fake news e compartilham? Dá para dar um toque ali num familiar, falar? Acho que vocês são autoridades, né? Vocês mais do que ninguém podem falar, né? A ideia é basicamente desconfiar de qualquer coisa que pareça milagroso ou fácil demais. Na medicina, como a doutora Cláudia acabou de falar, nada vem muito fácil. Então, se você tem uma doença que ninguém descobriu a cura até hoje, e você vê um videozinho lá de 5 minutos, ou uma conversa do seu vizinho com um familiar, e um remédio que está aí disponível há muito tempo, ou um chá caseiro, vai curar essa doença, né, parece muito fácil, parece muito simples, né, parece até milagroso. Então, caso pareça muito simples, muito fácil, milagroso, provavelmente aquilo é mentira, é inverdade. Então a ideia é não confiar em algo que venha muito fácil. Com certeza, na dúvida a gente não compartilha. O que a gente sempre conversa é receber uma mensagem, tenta validar a informação antes de compartilhar. Porque hoje em dia a tecnologia ela é muito favorável, né? Mas a gente sabe que uma mensagem, quando você compartilha para um grupo, em menos de 3 horas já chegou em todos os locais que a gente pode imaginar. Então muito cuidado, e a internet hoje ela é muito acessível, né? Então os órgãos oficiais, eles têm páginas no Instagram, eles têm páginas no Facebook, eles têm páginas em todas as redes sociais que a gente usa no nosso dia a dia, exatamente para reduzir esses riscos. Então vamos usar o que a gente realmente confia para validar as informações. O Dr. Gerson já falou que não corrige as tia dele que manda fake news, não. Eu dou pequenos conselhos para as minhas tias do WhatsApp. A gente tem que puxar a orelha de leve, né? Como é parente, a gente não pode, né? Tem que ter mais leve. E você, doutora? Doutora, eu lembro que a gente teve... eu tive te acompanhando numa entrevista na Band, e a gente saindo da TV Bandeirantes, você recebeu uma fake news na hora ali e me mostrou, foi até engraçado. Eu não tô lembrando qual fake news que foi. Acho que foi uma profissional aí, um tratamento alternativo. Eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Uma coisa relacionada à ozonioterapia para combater o coronavírus. Você ficou de cabelo em pé, né, doutora? Realmente a ozonioterapia para o novo coronavírus não tem base científica nenhuma, né? E o que a gente pede é que a população, como a Neila e o Gerson falaram, acessem primeiro, chequem a notícia, né? O Ministério da Saúde tem o site de fake news, as sociedades médicas, você está em dúvida sobre vacina? Vai lá na Sociedade Brasileira de Imunização, tem o link do Família SBIM. Tudo explicado numa linguagem muito tranquila, que qualquer um vai entender sobre vacina. Está em dúvida sobre alguma questão de rim? Certamente a Sociedade de Nefrologia tem. Então procurem nas fontes seguras para que vocês não fiquem sofrendo com fake news e não fiquem repassando fake news.
Já que estamos falando de fake news, eu vou aproveitar o momento para esclarecer uma questão. A doutora Cláudia até já deu algumas entrevistas também sobre isso. Neila, acredito também tenha falado. A máscara de pano protege mesmo? E o profissional de saúde pode utilizar? Neila? Então, não. A máscara de pano ela não é para proteção individual. A máscara de pano é uma forma de conter. A gente até chama ela de como se fosse um controle de fonte. É que para, né, assim, essa gotícula, essa saliva, porventura alguma carga viral fique ali naquele tecido. Ela não é para proteção, é para reduzir a possibilidade de transmissão. E não, o profissional de saúde, como ele atende pacientes, ele precisa de máscaras que sejam para proteção. Então, o profissional de saúde não deve usar máscara de pano enquanto ele trabalha, mas ele pode usar máscara de pano lá fora, enquanto ele está no ônibus, enquanto ele está vindo para o trabalho, aí, ao ir ao supermercado ou à farmácia, mas dentro do hospital, em atendimento a pacientes, o profissional de saúde não usa máscara de pano. Doutora Cláudia, que a gente tem visto nas ruas aí, no supermercado, a máscara de pano ajuda, mas tem que saber usar também, né, doutora? Esse é um grande problema. As pessoas estão achando que é só colocar a máscara de pano e o problema está resolvido. Pode não pegar em tudo, pode encostar em tudo. A máscara de pano, ela é uma estratégia complementar ao restante. Então, a máscara de pano vai evitar, como a Neila disse, de muitos vírus serem colocados no ambiente. Mas a máscara de pano não protege que eu receba vírus dos outros, porque ela não tem filtro. Então não adianta nada estar de máscara de pano e não ter cuidado com as mãos, a higienização das mãos. Não adianta usar máscara de pano e ficar em aglomeração. Não adianta estar de máscara e colocar a mão na máscara e depois ficar tocando no rosto. Então cuidado, a máscara de pano ela pode ser um aliado, mas ela não resolve o problema. A gente tem que confiar nas outras questões que são tão importantes quanto o uso da máscara ou até mais. Então, higienizar as mãos com frequência e manter o distanciamento social. Gente, bate-papo muito bacana, foi muito legal, divertido até, né? Apesar de tudo, né, gente? Apesar desse momento que a gente está vivendo, foi até descontraído, né? Queria deixar espaço para vocês deixarem uma mensagem final para quem nos acompanhou até agora. Dr. Gerson. Bom, Marcos, foi mesmo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. E é uma oportunidade muito boa de esclarecer também a população sobre o que está acontecendo, né? Como você falou, o momento não é um momento fácil, o momento tá difícil para todo mundo, não só para a gente, para o mundo inteiro, né? E eu falo muito que é a primeira pandemia na era do WhatsApp. Então é a primeira vez que a civilização humana passa por um problema tão grave, tão sério, a nível global, mas com uma globalização de informação absurda. Como a Neila falou, se uma mensagem compartilhada aqui em 3 horas, 4 horas, chega no país inteiro, através de grupos de WhatsApp, né? Então é uma oportunidade também que a gente tem de usar essa mesma ferramenta, usar essas redes sociais para fazer o bem. Então acho que tem como fazer sim, a gente vigiar os familiares, né? Vamos ficar em casa, quem puder ficar em casa sim, obviamente. A gente que trabalha na área da saúde não tem essa possibilidade de ficar em casa, a gente tem que trabalhar, não tem jeito, mas a gente vai fazer da forma mais segura possível para proteger o restante da população. Então eu acho que é um momento de tranquilidade e que a gente deve usar essas ferramentas para fazer o bem e compartilhar coisas boas que vão realmente ajudar as pessoas e não prejudicar. Neila, sua mensagem final? Primeiro, agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, reforçando o que o Dr. Gerson disse, os que podem ficar em casa que fiquem, e para os colegas que aqui estão todos os dias, eu sempre falo que eu me sinto muito segura dentro do hospital. Aqui é o local onde a gente tem os equipamentos de proteção individual para usar, onde a gente tem definição de onde estão os casos sintomáticos, então reforçar a importância da gente fazer tudo do melhor jeito, tanto para a gente, profissional de saúde, que sai de casa, e para quem está do outro lado. E nesse momento, compartilhar coisas boas, gente, é necessário, né? A gente está passando por um processo que é realmente novo, é difícil, porventura tem dia que é um pouco mais complicado que o outro, então receber boas notícias, receber boas mensagens faz bem. Então vamos fazer corrente de compartilhar coisas boas e realmente compartilhar tudo que se indica prevenção e cuidado. Doutora Cláudia, sua mensagem final? O mundo está vivendo uma fase muito difícil, muito complicada, e cada um de nós certamente está vivendo nas suas casas, no seu trabalho, muitas questões que antes não afloravam. Então que a gente consiga refletir um pouco sobre esse momento tão difícil, que a gente aprenda com todas essas questões pelas quais estamos passando, que a gente aprenda a valorizar mais
a vida que a gente tem, o mundo que a gente tem, os nossos relacionamentos, o nosso contato com a família. Eu sei que todo mundo tá ansioso, tá ruim para todo mundo, mas que também a gente não deixe que isso seja uma forma de entrar em pânico, que a gente mantenha a tranquilidade, que a gente siga as orientações responsáveis que têm sido passadas, e eu tenho certeza de que a gente vai sair depois dessa pandemia como pessoas mais fortes, como pessoas mais felizes e pessoas muito centradas. Um abraço a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Dose de saúde. Bom, é isso aí. Estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus e para continuar assim, é importante contar com o seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Acesse santacasabh.org.br/doações ou ligue 31 3274 7377. Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. santacasabh.org.br. Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.